Olá! Voltei com a nossa aula dessa semana de arte, primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Raquel. Espero que você já tenha se ambientado, se familiarizado melhor com o Classroom. Não esqueça de fazer sua atividade e registrar a sua presença. Como professora de arte, eu trouxe como tema de hoje a arte paleocristã. Meu lugar de fala é como artista, lembrando que eu não sou nem historiadora, nem filósofa, então eu peço licença aí, que estou entrando na sua casa para falar sobre arte paleocristã, que seria a arte dos primeiros cristãos. O objetivo da aula é apresentar a arte paleocristã, tendo como pano de fundo o contexto histórico e as relações sociais e culturais de expressão de um povo. Lembre-se que eu trago sempre o mesmo objetivo. Assim como todos nós, os artistas são pessoas que viveram o seu tempo histórico. Nós estamos vivendo o nosso e os artistas da época paleocristã viveram a delas. Vamos tentar entender o que estava acontecendo, tá? O que é bom você saber nessa arte aqui? A arte paleocristã, ou arte cristã primitiva, são um conjunto das produções realizadas por cristãos ou sob patrocínio cristão desde o início do século II até o fim do século V. Como é um país cristão, que segue pelo menos o calendário cristão, a história que a gente pode ver nos livros, os historiadores cristãos, eles dividem o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, como a gente sempre fala do Império Romano, 4 antes de Cristo. E hoje, estamos aqui 2020 depois de Cristo, para que é o divisor de águas da era cristã dos povos que seguem o calendário cristão. O que é bom você prestar atenção? Você vai falar assim, nossa, professora, esse é o ano 0, por que vai começar a partir do século II depois de Cristo? Infelizmente, do ano 0 até o primeiro século depois de Cristo, a gente não encontra registro dessa arte cristã. Então, o que a gente sabe? Que ela surgiu de uma comunidade na Judéia, os seguidores, os discípulos, os cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Na época, a Judéia ela era oprimida pelo Império Romano e toda a história que vocês podem consultar ali com o professor de História. Então, eu vou trazer só as representações dessas figuras, tá? A proposta da arte paleocristã a principal proposta é a representação e a divulgação da doutrina cristã. Então, é comum muitas passagens bíblicas, ensinamentos de Jesus Cristo, falando sobre a fé cristã. Assim como temos a arte grega que falava sobre a fé e a mitologia dos gregos, a paleocristã vai falar sobre a fé cristã. As primeiras produções da arte cristã, os primeiros encontros dos cristãos, lembre-se, a gente está falando que eles eram subjugados aos romanos. Esses cultos, eles eram completamente proibidos. Então, para um cristão fazer o seu culto, que era proibido sem ser perseguido, ele tinha que se esconder. E aqui na história mostra que eles se escondiam nas catatumbas, que eram os túmulos da época. Então, ali escondido, fazia os seus cultos e suas representações. Tenho aqui as primeiras representações dos cristãos, eles não tinham ainda eles não gostavam de usar a figura humana, então começam com símbolos, flores. Mesmo assim, a gente tem a influência ali grega, a influência egípcia, tá? Quando a gente coloca, porque os egípcios faziam a arte nos túmulos, os cristãos também nas catatumbas, tem essa ligação. Então, era o único lugar que eles poderiam fazer seus cultos sem que eles iam para as catatumbas sem que ninguém fosse lá, castigá-los, então tinha que ser escondido mesmo, era castigo, eles eram perseguidos. Tenho aqui as primeiras representações
como vocês podem perceber, a figura aqui de Jesus Cristo, tá? A primeira representação e, claro, também dos seus apóstolos. Isso, gente, 2 séculos depois da morte de Jesus. Passagens bíblicas como Daniel na cova dos leões eram muito comuns nessas produções artísticas. A arte paleocristã, ela era considerada grosseira. Primeiro, que os artistas da época estavam a serviço do Roma Império, depois da República Romana. Quem fazia esses desenhos eram os próprios cristãos que não tinham formação em arte. Então, na crítica artística, falavam que a arte paleocristã, as primeiras representações, elas são muito grosseiras, porque eles não têm o estudo do desenho. Era mais assim, intuitivo mesmo, essas pinturas. A tinta, provavelmente com tintas da natureza, né, com carvão, com argila, então eles não tinham acesso a muitos materiais, até porque a gente está falando de um povo muito simples e perseguido, que não tinha acesso, a maior parte, às riquezas. Quando começou, os primeiros cristãos, por isso que é paleocristão ou cristão primitivo, tá? Temos aqui passagens bíblicas, tá? Os símbolos da arte cristã, a gente tem o símbolo peixe, tá? Que na língua latina tinha as siglas de Jesus Cristo, então peixe é muito ligado à religião cristã como símbolo, né, de Jesus Cristo. Temos a âncora, tá, que é a segurança, e então nesse momento não tinha representação de pessoas, era mais símbolos mesmo. O pão, né, como Jesus Cristo falava, eu sou o pão da vida. Então, o pão, ele começa a ser representação e ele começa a ser representado na arte paleocristã. Que temos aqui um desenho que está provavelmente aí no seu livro de arte, mas ele é muito comum lá no livro de arte da Graça Proença e também na internet. Se você jogar aí, você pode verificar essa figura aqui, né, que é Jesus, o peixe e o pão. Essas obras de arte, elas não tinham autoria, tá? Então, eram pessoas comuns, eles não assinavam, porque eles acreditavam que a arte era uma inspiração do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo, então, logo, o artista não assinava a sua obra de arte. Então, eu trouxe um exercício para você agora, para você pensar. Ele foi para você escrever um texto de até 5 linhas, descrevendo o que você aprendeu sobre a arte cristã até agora. Você vai escrever, vou pedir para você reservar o seu texto e complementar depois com as novas informações até o fim da aula. O que você aprendeu aqui e o que você vai aprender daqui a pouco. Tempo.
Vamos continuando aí, eu espero ampliar o que você aprendeu até agora. Vamos retomar e vamos em frente à nossa aula de arte de hoje. Bem, eu trouxe aqui para vocês a primeira representação conhecida, que é intitulada, né, pelos historiadores como Maria com o menino Jesus do século II a.C., na catacumba de Santa Priscila em Roma. Então, se vocês observarem assim, realmente, né, dos críticos, é grosseiro, feito de qualquer jeito. Esse de qualquer jeito é porque eles não tinham outra alternativa, eles tinham que era escondido. E pensa você pegar todo o seu material de arte e entrar num túmulo e ficar pintando ali escondido. Pensa a pressão daquelas pessoas. Mas mesmo assim, deixaram um registro de como era a arte paleocristã ou cristã primitiva. Lembrando que no ano de 64 depois de Cristo, nessas mesmas aulas eu já tinha falado do Nero, que ele perseguiu muito os cristãos. Então, do ano 64 depois de Cristo até o ano 305, no governo de Diocleciano, então teve muita perseguição, porque era proibido. Quanto mais perseguia, mais o cristianismo crescia. Temos aqui também, agora do século IV depois de Cristo, uma pintura no mural, que é a primeira representação de toda a época de Jesus Cristo barbado. Então, prestem bem atenção nessa figura e vejam que é uma arte cristã primitiva que, né, como referência, os artistas ainda usam essa referência aqui, Jesus Cristo barbado. Primeira representação, tá? Tem outra pintura aqui na catacumba cristã de São Calixto, século III depois de Cristo, ainda voltando, né? Muito já pensaram, né? Já pensou você com uma pressão? Você tem uma religião, você acredita naquela passagem, no entanto, você não pode fazer. Então, tinha que ser muito discreto. As tintas, como que você ia fazer, porque se te pegassem, você estava ferrado. Outros desenhos aqui, esse desenho, a arte cristã primitiva, ela não é só lá dos primeiros cristãos. A arte das catatumbas, ela perpassou tempo, os desenhos, e permanecem até hoje, né? Você vai num cemitério, tem as representações, mas não agora mais dos cristãos, né? Qualquer pessoa faz os seus desenhos. Aqui eu tenho uma arte cristã de um túmulo de 1846, que vai trazer ainda o mesmo traço do cristão primitivo, que vai fazer uma analogia de Daniel na cova dos leões, tá? Então, num resto sepulcral. Imagina. Quanto tempo depois, tá? Outra arte, a história, né, do Jonas sendo jogado no mar, na catacumba de São Pedro, São Marcelino, em Roma, na Itália. Essa história é a história do Jonas, né, que ele negou o chamado, é uma passagem bíblica, negou o chamado de Deus, ele não queria ir numa certa cidade, jogaram ele ao mar e de repente veio a baleia e engole, ele viaja. Quando a baleia vai vomitar, justamente ele está onde? Na cidade que ele não queria ir, e ele precisa fazer a missão. Tem aí uma questão da religiosidade, que a gente pode fazer uma comparação com os gregos. Quando você tinha o destino traçado, quando era a sua missão, não tinha como fugir dela. Então, tem aí uma lição aí da religião cristã. Que já está tudo certo, tudo planejado, e você não tem como fugir ao seu destino. Vamos responder um quiz aqui, tá? Sobre a arte das catacumbas, é errado? É errado. Olha a pegadinha que a professora Raquel trouxe para você. O que é errado? A você afirmar. Quando você for fazer qualquer prova, preste atenção. O que é errado, o que é certo. Então, aqui o que é errado. Letra A. Os cristãos não tinham outra alternativa. Letra B. Peixe, cruz e pão eram símbolo dos cristãos. A arte cristã primitiva era considerada bela. Tempo para você responder.
Acertou quem respondeu a última letra, a letra C. A arte cristã era considerada bela. É errado, né? Ela era considerada grosseira e pelos críticos feia de mau gosto. Continuando, trouxe aqui mais um teste para você pensar. Sobre a arte paleorromana, sobre a arte paleocristã romana, é correto afirmar que: letra A, era elaborada por artistas e se constituíam pelo objetivo de divulgar o cristianismo. Letra B, olha, mais uma pegadinha. Era feita por pessoas sem formação em arte e isso explica o formato rude e às vezes grosseira. Tempo para a resposta. Vamos ver então o que está certo? Bem, quem marcou a letra A está errado. Conforme a explicação, os artistas eles não trabalhavam nas primeiras representações de arte. O certo é a letra B. Sim, era feita por pessoas sem formação em arte e isso explica o formato rude e às vezes grosseira das representações artísticas. Vamos continuar aqui, tá? Eu trouxe para vocês, a partir dessa figura de Jesus Cristo barbado, para você fazer uma composição em seu caderno com um dos principais símbolos cristãos utilizado para ornamentar as catatumbas. Então, isso aqui é um símbolo. O nosso intérprete, o Tiago, ele veio contribuir com a nossa aula de arte hoje e nos informou que o peixe e os símbolos ômega e alfa era para marcar o local de culto dos cristãos. Olha só que interessante. Então, vou dar um tempo para você fazer a sua atividade.
Seguindo com a nossa aula, temos aqui uma representação em mosaico de um dos principais imperadores que vai mudar esse contexto histórico. Agora, né, mais ou menos uns 300 anos depois, o contexto vai mudar. Um dos principais imperadores que mudou esse contexto, primeiro, antes de tudo, foi o imperador Constantino. O que mudou? O Império Romano, com o crescimento dos cristãos e com toda a crise política, começa a se fragmentar. E esse imperador vai dividir o Império Romano em dois impérios, sendo a capital do Império Romano Ocidental, a capital é em Roma, e o Império Romano Oriental, a capital fica em Constantinopla. Essa cidade recebe o nome por conta de Constantino, que fica mais ou menos aqui, ó, tá? Quando a gente fala aí no caminho das Índias, era aqui, era por conta desse pedágio fluvial que tudo aconteceu, tá? Os barcos não conseguiam passar para o outro lado. Sobre a arte do cristianismo, desse cristianismo oficial, a arte paleocristã, então eu tenho dois imperadores que contribuíram para que o cristianismo fosse oficializado e os cristãos parassem de ser perseguidos. O imperador Constantino, que conta a lenda que ele se converteu ao cristianismo, e o imperador Teodósio, que no ano 391 depois de Cristo vai oficializar que agora no Império Romano o cristianismo é a religião oficial. Tenho aqui a representação, como eu falei, muito próxima de como que era o imperador Constantino, já que a arte romana tinha essa preocupação de representar a pessoa do jeito que ela era. Detalhes da arte paleocristã do mausoléu do imperador Constantino, retomando as abóbodas, né? A arte começa a ser mais elaborada, então aqui já não é mais tão grosseiro, então já começa a ganhar detalhes e ornamentos. Outro detalhe do mausoléu do imperador Constantino, que se converteu aí ao cristianismo. O imperador Teodósio, ele vai oficializar a religião cristã. Então, tem uma parte da história que diz que não tinha mais o que fazer. Os cristãos já estavam por toda parte e já não acreditavam mais nos deuses, em Júpiter e Hera, e agora vem aí a religião cristã. Quis, tá? Vamos responder esse quis aqui. Sobre a oficialização da religião cristã no Império Romano. Vê se você prestou atenção na aula. Letra A. Foi oficializada pelo imperador Constantino? Letra B. Foi oficializada pelo imperador Teodósio? C. Ambos oficializaram a religião cristã? Ou letra D. Nenhuma das alternativas estão corretas. Tempo.
Acertou quem respondeu, o imperador Teodósio. Vamos seguir aqui com a nossa aula. Outro exercício, tá? Assim como a arte paleocristã tem sua simbologia, acredito que na sua religião também tenha. Faça um desenho dos símbolos ligados à sua religião. Caso você não possua religião, faça um desenho da arte cristã primitiva ou paleocristã.
Bom, depois não esquece de entregar o seu desenho no mural lá do Class 1 ou entregar na escola. Temos aqui a primeira basílica, que é a igreja de Santa Sabina, que foi construída em 422 a 432 d.C. Percebam bem os detalhes ainda ali do Império, né? Os símbolos das culturas gregas, relida no Império Romano e agora presente 400 anos depois de Cristo. O que aprendemos hoje? Aprendemos a arte dos primeiros cristãos, a arte paleocristã. Conhecemos um pouco da parte do contexto histórico e estabelecemos relações sociais e culturais de expressão de um povo. Então, a arte era considerada grosseira porque eles tinham que fazer muito rápido. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído para o teu crescimento intelectual. Lembre-se, cuide-se sempre, interaja no Class 1 e estamos esperando que tudo isso passe, que tudo fique bem. Obrigada.